Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque mais uma vez estamos aqui para ouvir a Tua voz, para ver o Senhor falar, ouvir a Sua voz falando ao nosso coração. Senhor, nos ensina através da Tua palavra, nos dá, Senhor Deus, consolo aos nossos corações, edifica-nos, ó Pai, e nos instrui para que possamos viver de conformidade com a Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Jonas. Nós paramos hoje no versículo 6 e 7, caminhamos um pouquinho e eu gostaria de continuar, vou fazer essa leitura do verso 6 em diante e continuar a nossa exposição. Diz assim: chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que passa contigo, agarrado no sono? Levanta, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais agitado, tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai e lançai ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Nós havíamos parado no verso 6, havíamos falado sobre essa relação de oposição entre a queda de Jonas, e a ascensão desses homens que agora começam a invocar a Deus. E o que nós falamos anteriormente foi as ironias que o texto nos apresenta com relação a Jonas. A própria fala do mestre do navio é uma fala que remete ao que Deus havia falado a Jonas, de ponte e clama contra aquela cidade. E ele agora é incitado pelo mestre do navio para se levantar, e é a mesma expressão, e invocar, ou seja, clamar ao Senhor. E aí nós vimos que eles, no verso 7, lançam a sorte para saber o motivo daquela situação, por quem era o responsável, ou por causa de quem, melhor dizendo, como diz o texto bíblico, sobreveio esse mal sobre eles, e eles lançaram sorte. Nós havíamos dito que eles entendiam que aquela tempestade não era algo comum, entendiam que aquilo ali representava a fúria de um Deus como retribuição de algo, e nós falamos anteriormente que aqueles marinheiros irão descobrir aquilo que nós, leitores, já sabemos a respeito da tempestade, da responsabilidade divina sobre essa responsabilidade, tendo como causa a atitude de Jonas. E aí eles lançam sortes. E é interessante isso, porque eles se usam desse artifício, como era um artifício muito comum naquela época, de lançar sorte para achar o motivo de alguma causa, e para nós não cabe surpresa diante de tudo que nós estamos vendo aqui, que a sorte cai sobre Jonas, como mais uma demonstração da soberania de Deus, porque Deus governa até mesmo nessas coisas. E aí no verso 8,
Nós vemos depois que a sorte cai sobre Jonas, né? Jonas agora é alvo de um interrogatório feito por esses homens que estavam apavorados, que se apegam desesperadamente pelas suas vidas. Então lhe disseram, verso 8, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é tua, de onde vens para a tua terra, de que povo és tu? Jonas passa a ser alvo daquele interrogatório, e com todas aquelas perguntas, aqueles homens queriam saber o que Jonas estava fazendo naquele navio. E aí nós vemos a resposta de Jonas. A resposta de Jonas é bem interessante, pois ele se identifica como hebreu. Sou hebreu e temo ao Senhor. E é muito interessante o uso dessa expressão hebreu, porque é um termo comumente empregado em contextos estrangeiros para se referir a um israelita. Em segundo lugar, ele se identifica e, em segundo lugar, ele identifica o seu Deus. O Senhor é Deus do céu, é Deus, o Criador de todas as coisas. E essa seria uma declaração bastante apropriada em um discurso dirigido a marinheiros fenícios, que era o caso desses homens, que adoravam Baal Shamem, Senhor do céu, reverenciado como Deus do clima, dos ventos e da chuva, e desempenhavam um papel central nas práticas religiosas de mercadores e marinheiros que buscavam proteção. Quando Jonas se descreve como servo ou como aquele que teme o Senhor que fez todas as coisas, Jonas deixa claro aos marinheiros que seu Deus é o responsável pela crise e é maior do que qualquer suposta divindade que os homens possam criar. E com base nessa desobediência resoluta de Jonas, suas palavras causam enorme choque. Veja o verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram, que é isto que fizeste? Porque eles sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. A confissão aqui de Jonas, que teme ao Senhor, é quase imediatamente seguida de outra referência ao temor agora dos marinheiros. A expressão usada aqui no original, ela é redundante, manifestando assim o sentimento de grande pavor daqueles homens. O que foi traduzido aqui por possuídos de grande temor, seria literalmente temeram com grande temor. Diante daquele espetáculo de fúria, daquela tempestade, do senso que tiveram da grandeza e do poder de Deus, de Jonas, eles declaram a tamanha insensatez do profeta, tendo aquela atitude de fugir de um Deus tão poderoso, Criador de todo o universo. Eles dizem, o que você fez, Jonas? E é interessante, né? Porque após eles identificarem o problema, a fonte dos seus graves problemas, os marinheiros estão agora à procura de uma solução para a situação que fica cada vez pior. E as palavras de Jonas, no verso 12, diz assim, respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. E é interessante porque, mais uma vez, é uma expressão que nos lembra o verso 4. Que é a mesma palavra no original, lançai-me ao mar, que significa lançar, arremessar, lançar para baixo, ser lançado fora. Perceba aqui que para os marinheiros sobreviverem, a vida de Jonas teria que ser sacrificada. E a parte final do verso 7, desse verso, melhor dizendo, responde a pergunta quase idêntica no verso 7. Quando ele diz assim,
Vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este grande mal. Ele diz aqui: o que faremos agora? Matthew Henry, falando dessa passagem, ele faz um comentário bem interessante. Eu gostaria de ler literalmente. Ele diz assim: os marinheiros observaram tanta coisa peculiar e incomum, ou na tempestade, ou em sua própria aflição por causa dela, o temor que eles tiveram, que concluíram que o mal era um mensageiro da justiça divina, enviado para atacar os que estavam naquele navio. Este era provavelmente culpado de algum crime, julgado conforme os conceitos do povo bárbaro. Eu não sei se vocês se lembram da história do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 28, que depois de fugir ali da fúria do mar, né, eles caem numa ilha, e aí eles estavam ali, acho que preparando os seus alimentos, alguma coisa assim, e uma serpente pica o apóstolo Paulo. E ele pega aquela serpente ali, e aquelas pessoas dizem: pô, esse cara deve ser condenado de alguma coisa, porque escapou da fúria do mar e agora ele é picado por uma serpente. Alguma coisa esse cara fez. E aí eles esperavam que Paulo se inchasse, morresse ali naquele momento, mas nada acontece, e aí a posição deles muda completamente. Esse cara deve ser alguma coisa, porque se ele não morreu na voragem do mar e nem pela picada dessa serpente, alguma coisa esse homem é. Continuando, Matthew Henry diz assim: sem dúvida alguma, um de nós é um homicida, ou culpado de sacrilégio, ou perjúria, ou coisa semelhante, e é desse modo perseguido pela vingança do mar, e é por sua causa que nós sofreremos. E aí Matthew Henry, concluindo seu pensamento, ele diz assim: até mesmo a luz da natureza ensina que em juízos extraordinários a ira de Deus é revelada do céu contra alguns pecados e pecadores extraordinários. Paulo vai falar isso lá em Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão que detém a verdade pelo erro. E aí ele vai dizer qual é o erro desses homens que detêm a verdade, não reconhecendo a Deus. E a ira de Deus se manifesta por meio daqueles homens, inicialmente, terem relações com as pessoas no mesmo sexo, mas ao final ele vai dizer, como consequência desse juízo claro de Deus naquela sociedade, os homens sendo desobedientes aos pais, sem afeição natural, caluniadores, como uma visível demonstração do juízo de Deus, porque os homens deteram a verdade pelo erro. E aqui Matthew Henry está dizendo a mesma coisa. Até mesmo a luz da natureza ensina que em juízos extraordinários a ira de Deus é revelada do céu contra alguns pecados e pecadores extraordinários. Seja qual for o mal que esteja sobre nós em qualquer tempo, devemos concluir que há uma razão para isso. Há um mal feito por nós, sendo este mal, se não este mal, não estaria sobre nós. Mas perceba aqui que Jonas, ele dá um veredito: olha, vocês vão ter que fazer isso, vocês vão ter que me lançar ao mar para que isso acabe, porque é minha responsabilidade, a culpa é minha, foi por minha causa que essas coisas aconteceram. Mas o verso 3 diz que eles, entretanto, é uma ideia de oposição, ou seja, eles não levaram em consideração o que Jonas estava falando. Não, nós vamos fazer isso. E o que eles fizeram inicialmente? Eles relutam em fazer o que Jonas havia aconselhado. E eles começam a remar, esforçando por alcançar a terra, mas eles não podiam. Inicialmente eles jogam a carga fora, agora eles estão remando desesperadamente. Mas o que acontece? Cada vez que eles agem, que eles tentam resolver a situação, o mar se torna mais tempestuoso. Mas dessa atitude desses marinheiros, eles demonstram compaixão e um esforço para evitar a morte de Jonas. Porque se eles jogassem Jonas no mar, o que ia acontecer? Ele morreria afogado. Aquela tempestade o tragaria. E mesmo no mar tranquilo, se você deixa uma pessoa no mar, mesmo que ela saiba nadar, vai chegar uma hora que ela vai se afogar.
porque ela não tem físico para passar, né, numa imensidão do mar, sem ninguém para socorrê-lo, passar 3, 5, 6, sei lá, 7, 10 horas nadando. Ele vai perder o fôlego e vai acabar morrendo afogado. Mas apesar deles saberem que aquela tempestade poderia matá-los, e que o motivo de tudo isso era o profeta Jonas, e aqui a gente vê mais uma vez a ironia que demonstra a insensatez do profeta. Aqueles homens pagãos se recusam a serem responsáveis pela morte de um homem. Eles queriam evitar lançar Jonas ao mar e serem responsáveis por isso. Que ironia, mais uma vez demonstrada aqui no texto. Esses homens pagãos estavam preocupados com a vida de Jonas, mas Jonas não estava preocupado em salvar milhares de pessoas em Nínive. E aí o verso 14, diz, eles então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles estavam com medo de serem responsáveis pela morte de Jonas. Eles pedem ao Senhor, eles clamam ao Senhor: Senhor, não lança sobre nós, porque esse homem aos nossos olhos é inocente. Esse homem aos nossos olhos é uma pessoa como outra qualquer. Eles não tinham nada contra Jonas. Eles não queriam ser considerados, ao jogá-lo no mar, culpados da sua morte. Veja aqui o temor de Deus que eles tiveram com relação à vida de Jonas. E nisso eles reconhecem também o senhorio de Deus sobre eles, o soberano poder de Deus, quando ele diz assim, no final do verso 14: Não faças cair sobre nós esse sangue, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Percebam que esses homens começam completamente alienados do Deus verdadeiro. E agora eles já sabem, já conhecem que esse Deus, que é o Deus dos céus e da terra, Ele é soberano sobre todas as coisas. Percebam aqui nessa atitude dos marinheiros, eles agindo com piedade, com humanidade, eventualmente com fé no Deus de Israel, contrastando assim com a postura de Jonas em sua desobediência e falta de compaixão. Ao mesmo tempo que Jonas desce moralmente falando, representado ali pelo lançar na profundeza do abismo, né, na profundeza do mar, aqueles homens numa direção contrária se aproximam de Deus. Eles saem do abismo que eles se encontravam em suas vidas, alienadas de Deus, e se aproximam dele. E aí eles fazem aquilo que Jonas os orienta. Verso 15: E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Olha, o texto bíblico ele é muito rico, não somente pelo conteúdo teológico, mas também pelo conteúdo literário. Veja que levantaram a Jonas. Muito interessante esse jogo de palavras que o escritor sagrado usa para demonstrar a condição espiritual do profeta. Levantar aqui não tem a mesma conotação, apesar de ser uma palavra sinônima do chamado de Jonas, desponte, ou seja, levanta-te, que foi traduzido por levantar. Aqui é um uso literal e de forma desdenhosa. Você vai ver que nos versículos iniciais seguintes, né, Jonas se dispôs, ou seja, o Senhor mandou ele se levantar, levanta-se, né, se ergue, e a ideia de fazer alguma coisa, de tomar alguma disposição, às vezes até de um cargo
E aí, ironicamente, o texto da Escritura diz que ele se levanta, usando a mesma palavra, ele se dispõe, mas para fugir. Agora, o texto nos diz que eles levantaram literalmente a Jonas e lançaram ele no mar. Ou seja, no mais profundo que ele poderia ir. No verso 2 do capítulo 2, na oração de Jonas, diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Eles levantaram Jonas para lançá-lo no fundo do poço. E o que acontece? O texto sagrado diz: e cessou o mar a sua fúria. Quando as instruções foram finalmente obedecidas, os resultados previstos ocorreram de imediato. A resposta de Jonas àqueles homens: o que nós vamos fazer para que essa tempestade acabe? Tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Aqueles homens viram o poder de Deus na natureza e temeram. Agora, depois do ocorrido, ou seja, o mar imediatamente se acalma com a vida de Jonas. O temor desses homens que temiam com grande temor se amplia em uma dimensão muito maior agora. O temor deles agora foi maior com a calmaria do que com a tempestade. Porque eles lançam Jonas no mar e no mesmo instante a tempestade para. E lá no verso 16 diz assim: temeram, pois, esses homens em extremo. Eles anteriormente tinham temido com grande temor, agora eles temem em extremo, ou seja, aquele momento, aquela situação de calmaria trouxe mais pânico, vamos dizer assim, não é pânico, mas é temor a Deus aí. A palavra é temor a Deus, um temor, um medo, uma reverência a Deus maior do que aquela tempestade que estava destruindo todas as coisas e que poderia destruir aquela embarcação. Eles temem em extremo, e esse temor os leva agora a adorarem a Deus e a fazerem votos. Eles ficam atônitos e agora adoram ao Senhor e, consequentemente, oferecem sacrifícios e fazem votos a Ele. Perceba aqui no verso 16 que o nome de Deus, Javé, que é traduzido por Senhor, ele é repetido, há uma ênfase. E essa ênfase aqui aponta para que os marinheiros agora eles estão familiarizados com a identidade divina. Eles estão familiarizados com o Deus de Israel, com Javé. E aqui nós vemos mais uma vez a ironia na história de Jonas. Com a desobediência de Jonas, os marinheiros reconheceram como seu Deus, o Deus de Jonas. Jonas tornou-se um missionário que, mesmo relutante em pregar salvação, trouxe salvação àqueles marinheiros pagãos. E quando a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho em nós, o Espírito de Deus em nós, é um tesouro em vaso de barro. Não existe definição melhor para isso. Porque vasos de barro eram usados, naquele tempo, para os homens fazerem as suas necessidades. Então, eram vasos que não tinham muita honra, apesar de ter muita utilidade. Em tempos que não tinha banheiro, né? Como nós temos hoje. Não se colocaria um tesouro valioso num vaso aquele.
E essa é a designação correta da nossa condição diante de Deus. Tesouros em vasos de barro. Mesmo ele não querendo pregar, ele pregou. E eu gostaria, queridos, de fazer algumas aplicações a respeito do que nós falamos hoje. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos era sobre a soberania de Deus. Nós estamos vendo nesses versos que Deus governa os elementos da natureza, Ele governa os ventos, as ondas, porque são obras de sua mão. Deus mandou um forte vento, veja que Jesus deteve o grande vento, só Deus pode fazer isso. Pense no que é necessário para que isso ocorra. Muitas coisas precisam acontecer ao mesmo tempo e sincronizadas para que eventos naturais ocorram ou deixem de existir. E aqui nós vemos claramente Deus governando os ventos e as ondas do mar e tudo mais que existe nesse universo de forma a reforçar a sua soberania. Os marinheiros ali estavam conscientes de uma influência divina, movendo os ventos, sendo fruto da ira de Deus. E aqui nós podemos perceber que pessoas não convertidas tiveram esse entendimento. Porque Deus governa de tal forma a enfatizar, ao final, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu poder e quem realmente Ele é. Ele governa de tal forma que ressaltou, melhor dizendo, o endurecimento espiritual de Jonas. Jonas estava tão insensível ao que Deus estava fazendo que todos à sua volta percebiam, menos ele. Ele estava dormindo. Perceba como Deus estava governando as conversas. As ondas não despertaram Jonas do seu sono da apatia. Entretanto, a pergunta do mestre do navio fez isso, porque ele usa ali as mesmas palavras que Deus usa para o seu chamado. Levanta-te e clama, dispõe e clama. Naquele momento ali, Jonas deve ter caído em si e lembrado do seu chamado. É muito interessante porque o que está acontecendo com Jonas aqui acontece muitas vezes conosco. As coisas que estão acontecendo ao nosso redor não são vistas por nós, como foi no caso de Jonas. Mas quando somos confrontados com a nossa realidade, que bate a nossa cara, nós acordamos para a vida. Veja que Deus está governando até mesmo lançar sorte. Como eu falei anteriormente, naquela época isso era muito comum entre os homens, de uma forma geral, eles usavam esse artifício para decidirem algumas questões. Se eu, por exemplo, lançasse uma moeda aqui e dissesse cara ou coroa, com certeza você não ia saber se cairia cara ou coroa, mas Deus sabe. E por que Deus sabe? Porque Ele também governa essas coisas. A Escritura diz que nenhum pardal cai sem o consentimento da sua vontade. E que todos os cabelos da nossa cabeça, aqueles que têm, né, são contados por Deus. Lá em Mateus capítulo 10, versos 29 e 39, ele diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Queridos, nada é aleatório ou contingente nesse mundo. Tudo está debaixo do total controle de Deus. Se alguém deixa cair uma caneta, isso foi um acidente? Talvez, pode ser. Mas será que foi? A luz do semáforo mudou para a cor errada. Há uma lâmpada lá faltando no meu quarto. Isso é apenas por acaso? O fato de você estar ouvindo essa pregação é apenas um acontecimento casual?
Se você olhar para o seu lado, tem uma pessoa, será que é um incidente, um acidente? Você está ao lado dela? Deus está governando tudo isso. Você não pode fugir de Deus. Deus não é como nós. Deus governa. Mas perceba que nesse governo Deus restaura. Deus restaura a sua própria maneira. E nós podemos ver isso dos capítulos 8 a 12. Deus restaurando aí o senso desse homem, do profeta. E você perceba que Deus não restaura apóstata, porque a atitude de Jonas é de apostasia, não uma apostasia completa, mas ele decide fugir, não fazer a vontade de Deus. Perceba que Deus não restaura pessoas como essa de uma vez só. Ele sempre trabalha em seu ritmo e a sua própria vontade. Stuart Ollier, pregando sobre Jonas nessa passagem, ele diz que quase sempre Deus restaura o apóstata através de algo dito por lábios humanos. E é muito interessante porque ele conta uma história de um missionário que antes de se dispor à vida missionária, já era um cristão, ou seja, já professava uma fé inicialmente, ele vivia longe de Deus. Era um homem que tinha um comportamento ímpio, apesar de ter professado a fé, e ele vivia se perguntando na sua vida, será que são verdade essas coisas que eu acreditava, ou que eu acredito, ou que falam para mim? E esses pensamentos vinham com grande frequência diante dele, e aí ele tem um desejo de ouvir as Escrituras, e ele se dirige a uma igreja a 160 quilômetros de onde ele residia. E à medida que ele ouvia as palavras estavam sendo ditas, sua alma estava sendo restaurada. Veja que é a mesma coisa que acontece com Jonas. Jonas precisou responder algumas perguntas para reconhecer a sua situação. Ele precisava se ouvir quem era o seu Deus, ouvir dos marinheiros a loucura do seu coração, quando dizia assim, que é isso que fizeste, homem? Deus usou as palavras, especialmente as perguntas. Perceba que Deus abençoou essas perguntas. Jonas precisou ser lembrado de quem era e o Deus a quem ele servia. Deus usou as próprias respostas de Jonas. Ele faz uma declaração maravilhosa a respeito de Deus, que vem dos seus lábios. E naquele momento, Jonas deve ter sentido um senso de privilégio. Os marinheiros, diante da resposta de Jonas, o questionam. Por que então você está fugindo da presença do Senhor? E aí eles fazem outra pergunta surpreendente. O que eles deveriam fazer? E a resposta de Jonas também surpreende. E por quê? Porque antes disso ele jamais pensaria em dizer aquilo que ele disse. Veja como Deus é fantástico. Através das perguntas e por causa da tempestade, de toda essa articulação armada por Deus, Deus faz algo na alma de Jonas. O que antes ele não queria que antes não queria que Deus fosse generoso com os pagãos, agora está disposto a sacrificar a sua vida por esses marinheiros pagãos perdidos. Veja, Deus usou as palavras, por isso a pregação é tão importante, pois a exposição das Escrituras da igreja mostra a centralidade da palavra de Deus no culto. Deus ama a sua palavra, seu Filho é a palavra, o seu livro é a palavra dele, Jesus é a palavra de Deus encarnada, a sua expressão exata, manifestada nas páginas das Sagradas Escrituras. Perceba que a obra espiritual é realizada através da palavra. Deus não é como nós. Ele governa, Ele restaura por meio da sua palavra. E por último, Deus salva incrédulos.
Os versos de 13 a 17 nos mostram isso. Deus se revela aos marinheiros, homens não convertidos, pagãos e ignorantes quanto a Ele. Deus os ensina com toda aquela situação. Ele ensina que a sua ira não pode ser aplacada por nada que façam. Jogavam as coisas para fora do mar, tentavam remar, mas nada do que eles faziam adiantava. No verso 13, os marinheiros tentam fazer o que podem. Eles tentam remar para alcançar a costa. Inicialmente se desfazem da carga do navio e agora esse esforço descomunal para salvarem as suas vidas não dá resultado nenhum, porque quanto mais remam, pior a tempestade fica. Quanto mais eles tentam fazer, as coisas se tornam pior. E aí eles vão aprender que a ira de Deus não se pode ser aplacada pelas nossas obras. Muitos crentes precisam aprender essa lição. Não há nada que você possa fazer para aplacar a ira de Deus. Então Deus mostra aos marinheiros que as suas vidas só poderiam ser salvas por uma outra vida sendo sacrificada. Aqueles homens aprenderam que a ira de Deus só pode ser aplacada por uma vida sendo sacrificada em lugar de outras. E perceba que Jonas aqui assume um tipo de Cristo. Por quê? Porque de forma voluntária ele se oferece para que aqueles homens sejam salvos. E assim, Deus ensina a obediência. Os marinheiros aprenderam a obedecer. Eles jogaram Jonas fora do barco. Deus os ensinou a temer, porque imediatamente o mar se acalmou. Deus os ensinou a adorar. Eles nunca souberam de um Deus como esse. Mas Ele os ensinou a se consagrarem a Ele e eles fizeram votos. Como é triste um crente que não consegue aprender com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, com as coisas que Deus está fazendo na sua vida. Aqueles homens aprenderam. Eles aprenderam a temer ao Senhor. Eles aprenderam a obedecer. Eles aprenderam que deveriam adorar. Eles fizeram votos. Eles aprenderam com a sua experiência, com Deus agindo na sua vida. O salmista, agora eu não vou saber se é o Salmo 32 ou o Salmo 51, quando ele fala sobre arrependimento e confissão, ele diz assim: muito sofrimento terá que curtir o ímpio. Ele diz: não seja eu como o cavalo ou como a mula, que precisa de freios. É interessante, né? Nós não temos a necessidade de ser assim, porque nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Mas Deus muitas vezes precisa usar, além da sua palavra, coisas tão palpáveis na nossa vida, que se a gente não perceber, é porque a gente é pior do que mula. Que precisamos de freio, vamos ter que curtir muito sofrimento, vamos ter que sofrer muito para aprender assim. Mas a Escritura vai dizer que não tem necessidade disso. Não há essa necessidade. Stuart Olliott diz que Jonas é um missionário bem-sucedido que fracassou. Todos podem ver que a salvação desses homens se deu pela graça de Deus. E Deus sempre salva dessa forma. Por quê? Porque o propósito está centrado em Cristo, em tudo que Ele faz. Tudo que Deus faz, Ele busca de uma forma ou de outra focar em Cristo.
Num período muito posterior, os fariseus pediram um sinal. Uma geração incrédula, como diz o texto da Escritura, pede um sinal, e o sinal que eles recebem é o de Jonas. Pois da mesma forma que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim ele estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, porque se dispôs a salvar homens pecadores da ira de Deus. E aí a Escritura vai dizer que os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, que sai da sepultura do mar. E entre eles ali se encontra aquele que é maior do que Jonas, que venceu a morte, ressuscitando assim, nos fazendo ressuscitar nele também, para que assentemos, como diz a Escritura, nos lugares celestiais entre Jesus. Agora Jonas, salvo da profundeza do mar, ele se encontra no ventre de um grande peixe. E mais uma vez, Deus vai mostrar que controla a sua criação. As lições que ele vai aprender, ele precisa aprender algumas outras coisas também. Esse é o início do ensinamento de Deus na vida do profeta. Agora ele está no ventre do peixe. E agora ele vai clamar ao Senhor. E o que é interessante, queridos, quando nós olhamos uma outra, poderíamos dizer, ironia no texto também. Nós achamos que o problema de Jonas foi estar no ventre do peixe, né? Não, aquela foi a salvação preparada por Deus para ele. Por quê? Porque ele foi lançado no mar. Ele foi jogado ao mar. E aqueles marinheiros foram embora. E ele diz aqui, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo. Abismo aqui é profundeza do mar. Gritei e tu me ouviste a voz. A salvação providenciada por Deus para que ele não morresse afogado foi ele ser engolido por esse grande peixe. E aí nós vamos aprender mais uma coisa a respeito de Deus e a respeito de nós também, que vai ficar para a nossa próxima exposição, quando formos falar sobre a oração que Jonas dedica ao Senhor. Queridos, eu não sei como não ver essa história e não se colocar na pele de Jonas. Nós não nos identificarmos com ele na sua insensatez, na sua humanidade, na sua falta de compaixão e no amor de Deus em querer alcançar o coração daquele homem que era um servo seu, mas que na realidade acho que deveria ter esquecido quem era realmente o Deus de Israel. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, reconhecer o teu governo em nossas vidas, nesse mundo, a forma como o Senhor, de modo gracioso, trata, Senhor, o seu povo, até mesmo, Senhor Deus, com uma mão mais pesada, mas uma mão amorosa de um pai que ama e que quer restaurar o coração de um filho. O Senhor é aquele que salva os homens dos seus pecados e salva os homens de si mesmos. Que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de nós e com a vida desse profeta possamos tirar lições preciosas sobre o amor, a misericórdia de Deus e aquilo que Ele faz na vida dos seus eleitos. É o que nós pedimos,
em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar